Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos iniciar, então, com o caderno de português. Vamos abrir lá na lição de casa número 13, tá bom? Peguem a caneta verde, o lápis de escrever, a borracha. Podem colocar com a caneta verde o AC. E vamos iniciar, então, a nossa autocorreção. Tudo bem? Então, olha só. Na lição que nós tínhamos aí, apareceu um texto, e esse texto é uma notícia, tá bom? Então, nós tínhamos que ler essa notícia e responder o seguinte: apontar uma característica desse texto que nos indica que ele é uma notícia. Como é que eu sei que ele é uma notícia? Né? Qual a característica que tem nesse texto que me prova que ele é uma notícia? Então, você deveria colocar apenas uma observação, uma característica. Eu coloquei mais de uma para dar a ideia aí, de repente, do que você escreveu no seu caderno, tá bom? Então, quem colocou que é porque relata um fato real, por isso que é uma notícia, acertou. Quem colocou porque é um texto curto, geralmente as notícias são um texto curto. Quem pôs que porque traz um objetivo, ou seja, está falando de quem, onde e como aconteceram os fatos, ou porque traz uma manchete, certo? Então, qualquer uma dessas respostas estão corretas. Pode colocar o certinho aí no seu caderno. Tudo bem? No 2, era para a gente citar duas razões, né? Duas não, perdão, uma razão que, segundo o texto, tem provocado o aumento do preço do chocolate. Então, o preço do chocolate foi aumentado. O texto nos traz algumas informações a respeito disso. Então, por que está aumentando o preço do chocolate? Então, a gente tinha que colocar o seguinte, que o preço do chocolate tem aumentado porque diminuiu a produção de cacau nos países africanos, já que o clima no local tem destruído as plantações. Tá bom? Então, a gente tinha que colocar essa parte aqui do texto, que nos explica que por conta aí do clima, né, e de estar destruindo as plantações de cacau, então houve aí o aumento do preço do chocolate, tá bom? No 3, apesar de informar que o chocolate vai ficar mais caro e raro, o texto também traz uma boa notícia, especialmente para os fãs de chocolate. Localize-o e pinte no texto aí com lápis colorido. Então, a boa notícia está bem aqui, ó. A boa notícia é que a Organização Internacional de Cacau afirmou que a produção da Costa do Marfim está melhorando. Além disso, já existem pesquisas para desenvolver uma nova árvore capaz de produzir 7 vezes mais cacau. Então, quem pintou esse pedacinho, acertou, pode pôr certinho, tá? Se você só grifou, agora você pode pintar então. Combinado? Vamos lá. No exercício 4, nós temos aí: releia este trecho da notícia. No ano passado, na Costa do Marfim, em Gana, países africanos que produzem 70% do cacau do mundo, fortes ventos secos trouxeram poeira do deserto do Saara e destruíram as plantações. Então, de acordo com esse pedaço do texto, nós vamos pintar apenas as informações gramaticais corretas. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. Peguem aí o lápis de cor que ainda não pintou. Quem pintou vai corrigir, né? E quem ainda, e quem já pintou, no caso, vai ver se você acertou, tá bom? Está dizendo o seguinte, ó, que não há substantivos próprios. É verdade que não há substantivos próprios? Essa informação está correta? Não, né? Nós temos substantivos próprios aqui no texto, né? Nós temos Costa do Marfim, Gana, Saara, certo? Então, não vamos pintar a informação aí, não há substantivos próprios. Os adjetivos fortes e secos caracterizam o substantivo ventos? Então, aqui nós temos, ó, fortes, ventos, secos. Então, ventos é o meu substantivo. E como é esse vento? Fortes e secos, são adjetivos. Então, está certo, são adjetivos que eu dei para o meu substantivo ventos. Então, aqui você poderia pintar. Você poderia não, você pode pintar, tá? Se você pintou, você acertou. Daí diz que os adjetivos fortes e secos estão caracterizando o substantivo poeira. Então, não, ó.
Trouxeram poeira do deserto, mas não é a característica da poeira, e sim dos ventos. Os substantivos países é caracterizado pelo adjetivo africanos. Então, aqui, ó, países africanos. Sim, esse africanos, ele entra aqui como característica dos países. Então, ele é um adjetivo. Então, está certo, ele é um adjetivo que está dando característica para a palavra países. A palavra africanos é um substantivo? Nesse caso, não, porque ele está como adjetivo, qualificando a palavra países. Tudo bem? É verdade que não há adjetivos que caracterizem o substantivo plantações? Então, aqui, ó, vamos analisar. Fortes ventos secos trouxeram poeira do deserto do Saara e destruíram as plantações. Realmente não tem nenhum adjetivo para plantações, tá? Então, nós vamos também pintar aqui essa última informação. Tudo bem, pessoal? Então, verifiquem se vocês pintaram certinho, se você acertou. E pode pegar sua caneta verde e colocar, então, o certo na atividade. Ok? Vamos aqui achar. O mouse tá chatinho, mas eu consegui. Ó. Coloco certinho, então, e veja se você pintou adequadamente. Tudo bem? Perfeito. Agora, vamos todos para a página 61 e nós vamos dar continuidade aos exercícios de ontem. Ontem nós tínhamos um texto, né, sobre Charles Chaplin, onde nós tivemos que colocar algumas palavrinhas para dar sentido ao texto. Então, nós vimos que eram palavrinhas pequenas, curtas, né? Elas não variavam em gênero, ela nem está no masculino nem no feminino. Ela também não varia em número, ela não tem singular e plural, tá bom? Mas nós vimos que ela tem uma grande importância na frase, porque ela liga uma palavra com a outra e ajuda a frase a ter um sentido. Então, olha só, essas palavrinhas que a gente colocou lá, elas são preposições. E além dos quadros que você pintou, é possível encontrar as principais características de uma importante classe de palavras, as preposições. Vejam algumas delas. Então, nós temos aí o a, o ante, o após, o até, com, contra, de, dentre, desde, em, entre, para, por, sem, sob, sobre e traz. Então, todas essas palavrinhas, elas são preposições. É importante vocês estudarem esse quadro de preposições, tudo bem? Há outras palavras da língua que também são pequenas, como as preposições também servem para ligar os termos de uma oração. Uma delas está em destaque no texto abaixo, tá? Da sinopse do livro A Girafa, o Pelicano e Eu. Então, olha só, pessoal, as preposições, elas têm a função de ligar as palavras na frase, tá? Mas nós também temos aí, dentro da língua portuguesa, outras palavrinhas que são pequenininhas que também têm a mesma função. Então, veja só. Uma girafa de pescoço elástico, um pelicano de bico mágico e um macaco dançarino. Esses eram os donos da incrível companhia de limpeza das janelas sem escada. Junto com eles, o menino Billy viveu as aventuras mais atrapalhadas e os dias mais felizes de sua vida. Então, nós temos aqui uma palavrinha de destaque que é o da, né? Ela tem exatamente a função de ligar a palavra à outra, dando sentido ao texto, ok? Então, olha só que interessante. Na página 61, está escrito assim, veja que interessante, essa palavra é formada por duas outras palavras, tá? Então, o da, né, que nós acabamos de ver no texto e dar o destaque lá quando ele diz donos da incrível. Então, esse da, ele é formado por duas palavrinhas. Uma é a preposição que nós acabamos de ver. E a outra é um artigo. Observe, então, o exemplo aqui, ó. Então, prestem atenção. O da que está lá juntando a frase, como que eu formo esse da? O da, ele é igual ao de, que é a preposição, mais o a, que é um artigo. Lembra? Quem são os artigos? O a, os, as. Uma e uns e umas. Lembraram disso? Então, quando uma preposição pode vir ligada a um artigo, nesse caso nós temos uma contração. Então, para você entender bem o exercício, prestem atenção. Então, todas aquelas palavrinhas que a gente usa
para ligar a frase, para dar sentido a ela, são preposições. Mas quando ela também serve para ligar a frase e dar sentido, e ela vem com uma preposição mais um artigo, então ela é uma contração. Deu para entender? Então, no caso aqui, ó, você tem alguns exemplos. Na primeira coluna, a gente vai dar exemplos de contrações. E na segunda, a gente vai falar as palavras que formaram as contrações apresentadas. Então, veja só que interessante aqui para vocês compreenderem. Ó, quer ver? Eu tenho aqui o D. O que é o D? O D é uma preposição. Lembra? Está lá no quadrinho, né? Das preposições. E o O? O O é um artigo. Então, se eu tenho preposição mais artigo, então eu tenho uma contração. A mesma coisa aqui, de é preposição mais o os, que é o artigo. Então, eu tenho uma contração. Em mais a. Em é preposição, a é artigo. Então, eu tenho uma contração. Em mais uma. Em preposição, uma, artigo. Eu vou ter uma contração. Então, toda vez que eu tenho a união da preposição com o artigo, eu tenho uma contração. Isso mesmo. Então, vamos ver como vai ficar aqui, ó. Eu já coloquei para vocês. Aqui eu estou unindo a preposição mais o artigo. Então, de mais o forma o do, tá? Eu trabalho só com a parte que eu ouço. Eu elimino esse E aqui, ó, como se fosse a letra D mais o O. Eu vou ter o do. A mesma coisa aqui. De mais os, dos. O em, ele tem som de, ó, M, parece N. Então, o som do M forma N, mas a, na. Eu trabalho só com o som da preposição, ó, na, na. O som do em vai sempre representar pela letra N, tá? Então, N mais uma, numa. Deu para entender? Então, quando eu junto a preposição mais o artigo, a preposição ela vai ter apenas a letra que ela representa o som. Então, D, som de D. D mais o, do. D mais os, som de D mais os, dos. Som de N, é do N. Então, N mais a, na. Som do N, som de N mais uma, numa. Deu para entender como que faz, então? Perfeito. E o contrário, Pro, quando eu tenho, então, a contração e eu quero dar a preposição mais o artigo. Aí vai ficar assim. Se eu tenho aqui a minha contração no, então o som do N representado com o quê? Com N. Então, N é N mais o O. Então, N mais o, no. E o num? Som de N mais um. A mesma coisa no nas. Som de N mais as. Vocês perceberam? Então, aqui eu uni preposição mais artigo, eu tive a contração. Aqui eu dei a contração e descobri qual é a preposição e o artigo que forma essa contração. Deu para vocês compreenderem? Então, preposição e contração são palavras pequenas, curtas, que eu vou utilizar para unir as frases, para dar sentido às minhas frases num texto ou numa frase isolada. Tudo bem? Bom, agora pode pôr o AC, podem terminar quem ainda não terminou de copiar os exemplos. E para você saber que já está tudo certinho, pega a caneta verde e já coloca o AC aí e o certinho. Tá bom? Copia direitinho para vocês poderem utilizar o exercício para estudo. Aí, eu tenho aqui, pessoal, os versos a seguir fazem parte da história da girafa, o pelicano e eu, tá? Então, olha o que vocês farão. Neles, o pelicano explica ao garoto Billy como carrega a água para limpar as janelas. Então, você vai completar o quadro abaixo. Você pode usar tanto preposições quanto contrações, que são aquelas palavrinhas curtas para dar sentido ao texto. Então, veja só. Leia o texto com atenção, pausa o vídeo
e tenta colocar aí em cada espaçozinho que você está vendo que está faltando uma palavrinha, ou você coloca uma contração, uma preposição, para você dar sentido ao texto, certo? Terminando, aguarda um pouquinho, né? E aí já pode voltar ao vídeo para você fazer a correção, tá bom? Então, agora, nesse momento, é muito importante você pausar o vídeo, pensar direitinho, ler o texto e ver quais são as palavrinhas que você pode usar, as preposições e as contrações adequadas para preencher aí o texto do Pelicano. Combinado? Então, só continua comigo quem já terminou e quem já fez e já voltou, certo? Então, coloquem o AC aí, vamos continuar a correção. Veja como ficou. Depois do café e do almoço, eu enfio para dentro do pescoço. Há muito tempo isso acontece. Dia a dia, ano a ano. E hoje todo mundo conhece o bico mágico do pelicano. E na hora do meu jantar, para comer pescada ou linguado, pisco um olho para o mar e meu bico aparece todo esticado, dia a dia, ano a ano. É o bico mágico do pelicano. Quem conseguiu, parabéns. Se você errou algum detalhe, arrume e coloca o certinho aí onde você acertou. E se você errou, coloque o CG e faça a correção. Tudo bem? Tá? Então, nós utilizamos aí as preposições e as contrações ligando, né, o nosso texto e dando sentido a ele. Algumas palavras de nossa língua, elas são antecedidas pela preposição de, tá? Então, olha só. Outras apenas são iniciadas pela sílaba de. Isso pode causar dúvidas quando a gente vai escrevê-las. Vamos fazer um teste? Escreva no quadro abaixo o pequeno trecho que o professor vai ditar e, em seguida, participe da discussão que ele vai propor. Então, vamos lá. Todo mundo agora vai verificar, né? Se o lápis está bem apontadinho, se você está aí com a sua lição organizada para começar o ditado, certo? Enquanto vocês estão pegando aí, organizando e terminando o material, eu vou dar um tempinho, então, para vocês se organizarem e eu já volto, certo? E aí a gente vai começar o ditado. Combinado, pessoal? Então, vamos lá. Já já eu volto. Me aguarde. Tudo bem, pessoal? Conseguiram? Terminaram de fazer, então, a atividade? Prepararam os materiais para o ditado? Então, lápis bem apontado, borracha, e agora eu vou começar o ditado. Vamos lá? Nesse quadro que vocês têm em azul, vocês escreverão como se ele estivesse aí com linhas, né? O de vocês acho que tem linha no caderno, né? Deixa eu verificar. Tem sim. Então, nós vamos escrever nas linhas e vamos nos atentar às pontuações, se tiver necessidade, quando eu uso letra maiúscula, tudo bem? Então, vamos lá. Parágrafo, letra maiúscula, podem escrever assim. De repente, parágrafo, letra maiúscula. De repente, ele percebeu que havia comido demais. Ponto de exclamação. De repente, ele percebeu que havia comido demais.
ponto de exclamação. Na mesma linha, letra maiúscula. Resolveu descansar um pouco. E só depois disso, vírgula. E só depois disso, vírgula, calçou seus sapatos que estavam debaixo da mesa. Ponto final. Vamos repetir? Parágrafo, letra maiúscula. De repente, ele percebeu que havia comido demais. Ponto de exclamação. Na mesma linha, letra maiúscula. Resolveu descansar um pouco e só depois disso, vírgula, calçou seus sapatos que estavam escondidos debaixo da mesa. Ponto final. Muito bem. Então, olha só, gente. Agora, eu vou colocar a escrita aqui para vocês realizarem a nossa correção. Veja o que o palhacinho está dizendo para nós. E se, de repente, você precisar escrever algumas dessas palavras e ficar em dúvida? Minha dica é, corra até o painel ortográfico da sala e registre-as ali, né? Então, olha só. Como a gente está sem o painel, a gente vai verificar aqui mesmo, né? Então, olha só, veja se vocês acertaram. O de repente, a gente escreve separado, tá? De repente, ele percebeu que havia comido demais, ponto de exclamação. Resolveu descansar um pouco e só depois disso, calçou seus sapatos que estavam escondidos debaixo da mesa. Quem acertou, coloca o certinho. Se teve alguma palavrinha que você errou, apague e já faça a autocorreção. Combinado? Muito bem. Para a próxima aula, eu vou deixar a lição de casa número 14, tudo bem? Número 1 está pedindo o seguinte para nós. Roald Dahl também escreveu histórias em versos. Veja só como ele conta a história da Chapeuzinho Vermelho e o Lobo, tá bom? Vocês irão ler essa história, né, de acordo com a versão aí de Roald Dahl, e depois da leitura vocês irão responder as seguintes questões. Provavelmente você já deve, né, saber aí onde essa conversa vai parar. Então, que tal criar um final diferente para essa história clássica? Escreva-o em verso ou em prosa, você escolhe. Então, você vai finalizar a historinha de uma maneira diferente. Se você escolher finalizar em verso, então você sabe que em verso a gente não usa a linha até o final e a gente trabalha com rimas, né? Com frases mais curtas. E então a gente vai trabalhar desta maneira quem quiser finalizar em verso. Lembra que tem que ter rima, que as frases são mais curtas, tá bom? Agora, e se eu quiser terminar em prosa? Em prosa é a maneira que a gente costuma escrever os nossos textos de uma forma mais do cotidiano. Eu uso a linha até o final, faço parágrafo, letra maiúscula, tá? Então, você vai inventar um final para essa história diferente. Essa história da Chapeuzinho Vermelho, que é uma história clássica. Depois, você vai pintar cada quadro abaixo, observando o que se pede. Então, toda vez que aparecer uma palavra, né, que tem a última sílaba mais forte, ela será oxítona. Então, você vai pintá-la de azul. Se ela tiver a penúltima sílaba mais forte, ela será uma paroxítona. Então, você vai pintar de amarelo. Se ela tiver a antepenúltima sílaba mais forte, ela será uma proparoxítona. Daí você pinta de vermelho. E as palavras que são monossílabas, ou seja, que tem apenas uma sílaba, você pintará de verde. Vamos tentar acertar as cores, então? Muito bem. Então, última sílaba tônica, oxítona. Penúltima sílaba tônica, paroxítona. Antepenúltima sílaba tônica, proparoxítona. Palavra que tem uma sílaba só, monossílaba. Lembraram disso? Perfeito.
E por último, imagine que você tenha sido escolhido para ilustrar, desenhar o poema de Roald Dahl. Então, você vai abrir, eu coloquei essa imagem aqui do texto para vocês, porque você vai abrir lá no comecinho da sua lição de casa, que tem o texto que você vai ler. Aí, tá vendo que tem esse espaço aqui ao lado? É aqui que você vai representar o desenho, tá? Então, o Roald Dahl foi o escritor. E você será agora o ilustrador, a ilustradora. Você vai ler toda a história e vai aqui ilustrar um desenho bem bonito em relação aqui à história. Combinado? Caprichem, usem lápis de cor, quem quiser usar canetinha, giz de cera. O importante é deixar o caderno aí bem bonito e caprichado. Joia, pessoal? Aí na próxima aula, então, a gente faz a autocorreção. E não se esqueçam que live especial para a nossa turma, toda sexta-feira, então, às 11 horas, nós temos o nosso encontro. Joia? Então, nós vamos ficar por aqui hoje na nossa aula. Qualquer dúvida, é só mandar aí um e-mail para mim ou para a Prodaiane. Um beijo grande e até a próxima aula. Tchau, tchau.